Essa decisão do Dias Toffoli é mais uma decisão de Dias Toffoli, e é isso que as pessoas chamam a atenção. Ele anulou todas as decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba contra Marcelo Odebrecht na Operação Lava Jato. As investigações desvendaram um esquema de corrupção em que os executivos pagavam propinas a políticos e funcionários públicos para obter obras, garantindo a preferência de processos e de contratos. Marcelo, então presidente e herdeiro da Odebrecht, foi preso em junho de 2015. Ele terminou de cumprir a pena no ano passado, após inclusive prestar serviços comunitários. Os advogados alegaram que o caso do empresário era semelhante a de outros réus da Lava Jato, que tiveram seus processos anulados por irregularidades na condução das investigações. Segundo Dias Toffoli, sob o comando de Sérgio Moro, essa vara de Curitiba mostrou-se parcial e agiu em conluio com as acusações. O ministro destacou, no entanto, que a declaração de nulidade de todos os atos praticados em Curitiba não deve implicar na nulidade do acordo de colaboração, ou seja, na delação premiada de Marcelo Odebrecht. O que significa essa decisão do Toffoli, Thales? Como é que você analisa a atuação do ministro Dias Toffoli? Pois é, do ponto de vista jurídico, eu deixo para a professora Flávia, porque eu não sou jurista. Agora, o Toffoli se tornou uma espécie de Marco Aurélio Melo do Supremo às avessas. Por que Por que Marco Aurélio Melo? Porque ele toma Flávia se decisões... matando de rir com a análise. Vai lá, agora explica, depois ela comenta. Como o Marco Aurélio Melo, ele toma as decisões mais polêmicas dentro do Supremo, hoje em dia. É o Toffoli. Decisões, algumas contestadas por juristas de alta qualidade. Eu não sou jurista, volto a dizer. Então, eu vejo juristas contestar as decisões do Toffoli várias vezes. Então, mas às avessas, por quê? Porque o Marco Aurélio Melo, em geral, votava sozinho. Era o voto solitário do Supremo. O Toffoli não. Ele está, em geral, junto com a maioria, junto com o status quo. É curioso. Então, ele é uma espécie de Marco Aurélio Melo às avessas no Supremo. Esse caso da Odebrecht, o grande temor será que a gente vai acabar tendo que devolver dinheiro para a Odebrecht? Será? Será que a gente vai ter que... aqueles diretores envolvidos, tudo isso, será que vai acabar melando tudo? E eu volto a repetir, a culpa disso tudo, e a professora Flávia já deixou claro, é não ter se seguido o devido processo legal. E portanto, da Lava Jato, do Sérgio Moro, do Dallagnol, que julgava por convicção, não por respeito aos autos do processo, respeito ao processo. Então é isso. Eu acho que, infelizmente, estamos agora tendo que lidar com o Marco Aurélio Melo às avessas e com a lambança promovida pela Lava Jato. Antes de passar para a Flávia, também a análise da Raquel Landim, sobre esse caso do Toffoli. Há muitas críticas também em relação ao Toffoli nesse sentido, né? E você acha que essa decisão é mais uma pressão em cima do Toffoli também, ou Raquel? Fabiola, o ministro Dias Toffoli, com essa decisão do Marcelo Odebrecht, ele está seguindo uma série de decisões que ele já tomou, né? Desde que ele anulou as provas da delação do Odebrecht, alegando ali que as provas tinham sido, que havia um problema no convênio internacional e que as provas tinham sido mal manuseadas. É toda uma questão técnica ali, altamente discutível na minha avaliação. Já me debrucei várias vezes sobre isso. Você tem pareceres da própria Procuradoria-Geral da República que questionam o que o ministro fala. Nas decisões dele, ele cita apenas uma parte das questões, não cita outras. Enfim, você tem ali uma série de questões técnicas que realmente colocam em xeque se essas provas deveriam ser anuladas ou não.
Passando para a parte prática, o que acontece na prática é que no momento em que você anula essas provas, você fica numa situação quase que kafkaniana, porque você anula as acusações contra Marcelo Odebrecht, assim como você anulou as acusações contra a empreiteira e anulou as acusações contra os Batista. No caso das empresas, isso agora está sendo rediscutido lá numa mesa de negociação no âmbito do ministro André Mendonça. Você anula todas essas acusações, que foram crimes que foram admitidos por esses delatores, admitidos por essas empresas de viva voz. Então, assim, crimes que foram efetivamente cometidos dentro de um processo de delação, eles foram admitidos. Então, assim, esses crimes ocorreram. Não dá para apagar essa história. Você pode questionar os métodos com os quais o processo foi conduzido, se houve o conluio ali entre o Moro e os procuradores, a parcialidade do juiz, mas os crimes ocorreram. Você tinha um imenso esquema de propina montado dentro da Petrobras, você tinha esquemas de propina em Abreu e Lima e no Comperj, você tinha um cartel de empreiteiras dentro da Petrobras que dividia os contratos. A Abreu e Lima, eu me lembro de fazer essa matéria para a prova de São Paulo, para a Folha de São Paulo, quando eu era repórter especial lá. O projeto surgiu deficitário. O projeto foi aprovado dentro do Conselho de Administração da Petrobras, já se sabendo que ele daria prejuízos para a empresa, apenas para satisfazer os critérios políticos, apenas para satisfazer os interesses de agradar governadores do Nordeste e para atender os interesses do cartel de empreiteiras. Então, se você fica na situação kafkaniana de crimes que aconteceram, essas acusações são derrubadas e, ao mesmo tempo, você mantém os benefícios do acordo de leniência. Porque às empreiteiras e ao próprio Marcelo Odebrecht, aos delatores, não interessa derrubar o acordo de leniência, porque os acordos de leniência são o que mantém a situação jurídica deles, porque isso quer dizer que eles não vão poder mais ser processados. Eventualmente, lá na frente, num processo que aí dito correto, sem influências, por um juiz imparcial, eles não vão mais poder ser processados. Eles admitiram esses crimes dentro do processo de delação, então eles ganharam determinados benefícios, a empresa pode seguir em frente, o Marcelo pode seguir em frente, as acusações caem por terra, mas os benefícios ficam. Então, você fica nessa situação, em que os crimes ocorreram, os crimes aconteceram, os crimes foram admitidos, os benefícios ficam com os delatores e com as empresas, mas nenhuma penalidade é imposta. Tá aí, vamos para a jurista, Flávia Alessandra, entender a decisão do Toffoli. Alguns estão dizendo aqui, é muito curioso como o ministro Dias Toffoli apaga, ignora confissões, ignora, inclusive, o que ele relatou, né? E ele já ficou preso, inclusive, também tem essa questão, né? Essa decisão vem depois de ele ter cumprido uma prisão, o Marcelo Odebrecht. E como é que fica a questão da justiça nesse sentido? Quer dizer, ele pode até recorrer a algum benefício do Estado, alguma indenização do Estado por ele ter sido preso por algo que agora é anulado? Como é que a senhora analisa, professora? Em linhas gerais, eu vou trazer um pouco das falas do Thales e da Raquel. Eu acho que, primeiro, a gente teve, e eu acho que a Raquel foi muito assertiva, né? Crimes ocorreram, os crimes aconteceram, eles estão lá. Há um farto elemento onde a gente ha visto o crime. Eventualmente, você pode ter uma dúvida sobre um agente ou outro, mas alguns são francamente localizados ali. Mas e aí eu trago a fala do Thales. A maneira como a Lava Jato parece ter sido tocada de maneira tão desastrosa, com a intenção de punir-se de maneira tão parcial, e essa mistura entre órgão acusatório e órgão julgador, criou uma lambança, como trouxe o Thales, que no final, lá atrás, eu me lembro que as pessoas me perguntavam, quando começou a Lava Jato, né, o que eu achava, quem eu achava que era culpado, quem eu achava que era inocente. E eu falava isso, eu falava, gente, eu estou até com dificuldade de falar de culpa ou de inocência quando eu olho para a maneira como o processo está sendo conduzido.
porque ainda que nesse momento a gente veja algumas condenações e algumas prisões, eu quero acreditar de modo muito triste, porque a gente percebe que os crimes aconteceram, que várias dessas pessoas lá na frente elas terão as suas penalidades revertidas. Por quê? Porque há falhas grandes e pontuais na toca do processo. E isso vai ser utilizado pelo advogado lá na frente e pelos juristas que vão cuidar desses processos. Afinal de contas, eles estão lá para isso. Então, eu chegava até a ponto de me questionar até onde determinadas condutas, né, e aqui fica uma provocação, não foram intencionais lá atrás pelos membros que as conduziram, né? Até onde essas pessoas com saber jurídico que tinham não tinham a destreza de entender que condutas deles, se viessem à tona, colocariam por terra todo um trabalho prévio, investigatório, de assunção de ilícitos que havia sido apurado para baixo, né? Nós não poderíamos mais utilizar isso. Então, como bem trouxe a Raquel, a gente vai ter a certeza do cometimento do crime, mas vai ter que dormir com a falta de possibilidade de penalizar-se essas condutas, porque há questões de nulidade que são irreparáveis. Agora, se o Marcelo Odebrecht vai poder reverter isso como um processo contra o Estado, em linhas gerais, a legislação permite que aquele que sofre uma ação ou uma omissão voluntária, né, onde haja negligência, imprudência ou imperícia, essa pessoa ela tem um dano, ela sofreu um prejuízo, ela pode buscar o reparo desse dano. Se eu fui submetida a uma prisão, a uma chincalhe social, de modo indevido, em tese, eu tenho uma ação contra o Estado. Agora, no caso do Marcelo Odebrecht, o fato de haver uma decretação de nulidade na forma como o processo foi conduzido, não significa que as condutas que a empresa provocou e que foram apuradas vão dar a ele a possibilidade de ter um dano propriamente reparado, me parece. Sobretudo observando que foi mantido o acordo de leniência. E aí a gente tem que pensar nesse acordo de leniência como uma via de mão dupla. Ele não pode ficar só com as benesses, mas ele também vai ter que manter um esteio de não buscar outros elementos ressarcitórios, porque senão ficaria muito fácil, né? Ele só sobreviveria dos benefícios e teria o melhor do mundo. Então, aí, ou ele teria que abrir mão de tudo para que no futuro, eventualmente, me parece, né, nesse olhar mais perfunctório, mais aqui do que a gente tem acesso, ou ele teria que abrir mão de tudo, porque aí a Raquel trouxe uma coisa muito importante. O acordo de leniência impossibilita que lá na frente ele venha a ser questionado por reflexos que desses fatos possam acontecer. Né? Podem surgir outras coisas que levem Marcelo Odebrecht a sofrer um outro processo, mas não com a mesma origem, não no mesmo lugar. Então, me parece que ele valer-se dessa origem para buscar um reparo estatal também não seja uma via que ele vai poder utilizar com facilidade. Quando eu digo aqui não poder utilizar, minha gente, não quer dizer que ele não vai poder ingressar com uma ação. Ele pode. O que eu acho é que ele não vai sair vitorioso nela. Né? É esse o ponto. É Fabiola, isso. posso só fazer um complemento muito Claro. rápido? A gente costuma falar tudo da lambança da Lava Jato de uma forma genérica, né? No caso específico das provas da Odebrecht, você tem questionamentos muito claros da Procuradoria-Geral da República sobre a validade dessas provas. A Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, não concorda com o ministro Dias Toffoli. Eles acham que as provas são válidas. Então, se você olhar especificamente para o caso das provas da Odebrecht, você tem o entendimento do ministro Dias Toffoli de que houve mau manuseio das provas e de que não houve a observância ali do acordo internacional, mas a Procuradoria-Geral da República discorda. A PGR diz, e o Ministério Público já em manifestações, que sim, que teve observância, que isso foi feito. Então, às vezes também a gente coloca esse rótulo todo enorme, de que, porque sim, houve comunicações ali indevidas, e depois Moro é ministro de Bolsonaro, e depois ele sai a senador. Às vezes a gente coloca esse rótulo gigante e isso vai colando em tudo, mas nesse caso específico das provas da Odebrecht, é preciso examinar com cuidado. Quem será que está com a razão?
Será que são os procuradores? Ou será que é o ministro Toffoli? Será que essas provas deveriam ser realmente derrubadas? Isso precisa ser analisado com mais cuidado para ver se essas provas todas deveriam cair por terra e realmente todos esses acordos deveriam, todas essas acusações deveriam ser derrubadas. A gente nunca deve, no direito, não sei se a professora concorda comigo, pregar um rótulo em tudo e tratar tudo como se fosse um todo. A gente sempre precisa partir para o específico. E aí, Sem dúvida, eu acho que a gente tem que fazer esse trato mesmo específico, muito acertadíssimo novamente. Agora, eu acho que a gente precisa também lembrar o seguinte: é o papel da Procuradoria defender a si mesma, né? Ela está no papel dela, de dizer que tudo é válido, e aí ela tem que fazer esse mote. E eu também acho que nós devemos olhar para a Procuradoria como ela sempre deveria ter funcionado, com um elemento de defesa. A Procuradoria está ali para nós, né? E ela faz esse papel. Então, a hora que ela traz esse papel e ela consegue trazer robustez, a prova precisa de fato ser analisada. Por isso que é tão tocante, desgastante, quando você percebe, principalmente essa linha de contato entre um magistrado e entre um procurador, feita de maneira tão particularizada e tão pessoal, porque não houve uma abertura de contato para todos os envolvidos. A gente sempre fala aqui, quando a gente está na advocacia, né? O advogado, ele não senta para almoçar com o juiz da causa nem com o promotor de justiça, mas eles vão juntos para o clube. E isso é um problema muito sério. E é preciso que se faça um filtro, né? Então, não é dada a mesma oportunidade para todos os envolvidos. Mas a Procuradoria está no papel dela de fazer a sua defesa e ela deve fazer isso, senão a gente destrói mais uma barreira, sem sombra de dúvidas. Fabiola, eu quero só mudar. colocar uma questão, que é a questão do fruto da árvore envenenada. O Moro foi considerado suspeito, foi julgado e considerado suspeito nesse processo, justamente por essa mistura que ele fez com o Dallagnol em todo o processo. E aí você envenena todos os frutos da árvore. É isso que se chama lambança. É você ter feito um tratamento do processo, que não é só errinho processual aqui e ali, não. Um tratamento envenenado do processo. Esse tratamento envenenado contaminou todos os frutos e deixou os juízes do Supremo tendo que tomar atitudes que são complexas. Quando eu citei, por exemplo, que o Toffoli é uma espécie de Marco Aurélio Melo, o Marco Aurélio Melo soltava presos porque dizia que eles tinham direito teve direito que fugiu. Entre os presos que ele soltou. Ele disse: não, mas o preso tem o direito de fugir do país. Tem o direito. Quer dizer, é um entendimento jurídico, às vezes correto, mas que para a opinião pública e em geral, para o que a gente quer que todo mundo que cometeu crime seja punido. A gente quer isso, mas que às vezes ocorre e você tem que respeitar o devido processo legal e não envenenar todos os frutos do processo. Agora são 11h36, vou avançar aqui e trazer outros assuntos, já que falamos tanto de judiciário nesse início do nosso All News. Vamos tratar sobre outros assuntos. E esse é um caso de polícia. Eu quero falar sobre a ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que ontem teve uma cena que chamou muita atenção durante a votação de um projeto que é bem polêmico, né? Um projeto do governo